Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo para vocês hoje o capítulo 4 e 5 de Coxa de Espinhos e Rosas, da autora Sarah J. Maas. Essa semana postei uma entrevista maravilhosa no canal sobre o projeto 24 Frames. Esse mês também participei de uma entrevista muito completa na revista da editora Ativa. Deixarei o link de ambas matérias na descrição. Convido-os a acessar e conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho. Sejam bem-vindos ao canal JS Livros. Capítulo 4. Eu não sabia como o cabo de madeira de minha faca de caça tinha chegado às minhas mãos. Os primeiros movimentos foram um borrão dos grunhidos de uma besta gigantesca, com pele dourada. Os gritinhos esganiçados de minhas irmãs, o frio lacinante que inundou a sala, o rosto terrorizado de meu pai. Não era um martax, percebi. Embora o alívio tivesse durado pouco, a besta devia ser tão grande quanto um cavalo. E, mesmo tendo o corpo mais ou menos felino, a cabeça era distintamente. Eu não sabia o que pensar dos chifres curvados, como os de um cervo, que despontavam da cabeça. Mas leão, cão ou cervo, não havia dúvida dos danos que as garras pretas semelhantes a adagas e as presas amareladas poderiam infligir. Se eu estivesse sozinha no bosque, poderia ter me deixado consumir pelo medo. Poderia cair de joelhos e implorar por uma morte limpa, mas não tinha tempo de sentir terror. Não daria ao medo o mínimo espaço, apesar de meu coração latejar desesperadamente em meus ouvidos. De alguma forma, acabei diante de minhas irmãs, mesmo quando a criatura se apoiou sobre as pernas traseiras e gritou com a boca cheia de presas: Assassinos! Mas foi outra palavra que ecoou em minha mente: férico. Aquelas palavras ridículas no portal serviam tanto como teias de aranha contra ele. Eu deveria ter perguntado à mercenária como ela matará aquele férico, mas o pescoço grande da besta, aquilo parecia um bom lar para minha faca. Ousei olhar por cima do ombro. Minhas irmãs gritavam, ajoelhadas contra a parede da lareira, e meu pai estava agachado diante delas. Outro corpo para defender. Estupidamente, dei outro passo em direção do férico, mantendo a mesa entre nós, lutando contra a tremedeira em minha mão. O arco e a flecha estavam do outro lado da sala, além da besta. Eu precisava passar por ela para pegar a flecha de freixo e ganhar tempo suficiente para atirá-la. Assassinos! Rugiu a besta de novo, os pelos eriçados. Por favor, balbuciou meu pai, atrás de mim, incapaz de encontrar forças para ficar ao meu lado. O que, que- o que ele quer que tenhamos feito? Foi sem saber. E nós não matamos ninguém, acrescentou Nesta, engasgando nos próprios soluços, o braço erguido sobre a cabeça, como se aquele minúsculo bracelete de ferro funcionasse contra a criatura. Peguei outra faca da mesa, e que era o melhor que eu poderia fazer, a não ser que encontrasse uma forma de alcançar a aljava. Saia! Disparei para a criatura, brandindo as facas diante de mim. Não havia nenhum ferro à vista que eu pudesse usar como arma, a não ser que atirasse os braceletes de minhas irmãs contra ele. Saia e não volte! Embora as palavras fossem ríspidas, meus joelhos tremiam e tive dificuldade em manter meu domínio das facas. Um prego. Eu pegaria uma porcaria de prego de ferro se estivesse disponível. A besta gritou comigo em resposta, e o chalé inteiro estremeceu. Os pratos e as xícaras chacoalharam, uns contra os outros, mas com um grito, o animal deixou o enorme pescoço exposto. Não era boa no arremesso, mas atirei a faca de caça mesmo assim. Rápido, tão rápido que mal conseguia ver. A besta golpeou com a pata, lançando a faca pelos ares, no mesmo momento que disparou contra o meu rosto com os dentes. Dei um salto para trás,
quase tropeçando sobre meu pai, encolhido. O férico podia ter me matado. Poderia, mas o ataque tinha sido um aviso. Nesta Elaim, chorando, rezando para qualquer dos deuses, havia muitos esquecidos que ainda pudessem estar à espreita. Quem o matou? A criatura caminhou até nós. Ele apoiou a pata na mesa e o móvel rangeu sob seu peso. As garras emitiam um som seco à medida que cada uma delas cravava na madeira. Ousei dar mais um passo à frente, enquanto a besta empinava seu focinho sobre a mesa para nos farejar. Os olhos eram verdes, salpicados de âmbar. Não eram olhos de animais. Não com aquele formato e cor. Minha voz saiu surpreendentemente tranquila, quando questionei. Matou quem? A besta grunhiu, um ruído baixo que fez o lobo na floresta parecer um filhotinho. Um lobo, disse a fera, e meu coração quase parou. O rugido tinha sumido, mas a ira permanecia, talvez até mesmo um toque de tristeza. O choro de Laim atingiu um tom estridente. Mantive o queixo erguido. Um lobo? Um enorme lobo, com pelagem cinza, grunhiu a besta, em resposta. Será que saberia se eu mentisse? Féricos não podiam mentir. Todos os mortais sabiam disso. Mas será que podiam farejar as mentiras nas línguas humanas? Não tínhamos chance de escapar daquilo lutando, mas talvez houvesse outras formas. Caso ele tenha sido morto por engano, falei para a besta o mais calmamente possível. Que pagamento poderíamos oferecer em troca? Aquilo era um pesadelo. E eu acordaria rapidamente ao lado da lareira, exausta pelo dia no mercado e pela tarde com Isaac. A besta soltou um latido que poderia ter sido uma gargalhada amarga. Ele empurrou a mesa para caminhar em meu pequeno círculo, diante da porta destruída. O frio era tão intenso que estremeci. O pagamento que devem oferecer é aquele exigido pelo tratado entre nossos reinos. Por um lobo? Repliquei, e meu pai murmurou meu nome como advertência. Eu tinha vagas lembranças de ouvir o tratado, lido para mim durante as aulas na infância, mas não me lembrava de nada sobre lobos. A fera virou para mim. Quem matou o lobo? Encarei aqueles olhos de Jade. Fui eu. O animal piscou e, então, olhou para minhas irmãs, depois de volta para mim. É magreza, sem dúvida, enxergando apenas fragilidade. Certamente está mentindo para salvá-las. Nós não matamos nada, choramingou Elaine. Por favor, poupe-nos. Nesta calou Elaine subitamente, com o próprio choro, mas empurrou Elaine mais para trás de si. Meu peito se apertou ao ver aquilo. Meu pai ficou de em pé, grunhiu devido à dor na perna, enquanto cambaleava, mas antes que conseguisse mancar até mim, repeti. Fui eu. A besta que farejava minhas irmãs me avaliou e endireitei os ombros. Vendi a pele no mercado hoje. Se soubesse que era um férico, não o teria tocado. Mentirosa! Desesperou a besta. Você sabia! Teria ficado mais tentada a matá-lo se soubesse que era um deus. Verdade, verdade, verdade. Pode me culpar? Ele atacou você? Você foi provocada? Abri a boca para dizer que sim, mas. Não, respondi, soltando um grunhido também. Mas considerando tudo o que os seus fizeram conosco, considerando o que os seus ainda fazem conosco, mesmo que soubesse, sem sombra de dúvida, foi merecido. Melhor morrer com a cabeça erguida a morrer como um verme, encolhida e covarde. Mesmo que o grunhido de resposta da criatura fosse a definição da ira e do ódio, a luz da lareira refletiu nas presas expostas do animal e imaginei qual seria a sensação de tê-las em meu pescoço. E a que altura minhas irmãs gritariam antes que também morressem. Mas eu soube, com uma clareza repentina e certa,
porque nesta ganharia tempo para que Elaine fugisse. Não para meu pai, porque quem sentia rancor com todo o coração de aço? Não para mim, porque nesta sempre souberá e odiará que ela e eu fôssemos dois lados da mesma moeda, e que eu pudesse travar minhas próprias batalhas. Mas Elaine, a jardineira de flores, o coração carinhoso, nessa morreria lutando por ela. Foi esse lampejo de percepção que me fez apontar a faca que me restava contra a besta. Qual é o pagamento que o tratado requer? Os olhos do animal não deixaram meu rosto à medida que ele falava. Uma vida por outra. Qualquer ataque não provocado contra féricos por humanos só pode ser pago com uma vida humana em troca. Minhas irmãs pararam de chorar. A mercenária na aldeia tinha matado um férico, mas ele atacaria primeiro. Eu não sabia, falei. Não sabia dessa parte do tratado. Féricos não podiam mentir, e ele falou bem diretamente, sem distorcer palavras. A maioria de vocês mortais escolheu se esquecer dessa parte do tratado, disse a besta, o que torna puni-los muito mais prazeroso. Meus joelhos falharam. Não podia escapar daquilo. Não podia fugir daquilo. Não podia sequer correr, pois o animal tinha bloqueado o único caminho até a porta. Faça-o do lado de fora. Sussurrei as palavras falhando. Não aqui. Não onde minha família precisará limpar meu sangue e meus restos. Isso se a besta sequer os deixasse viver. O férico bufou, com uma risada cruel. Disposta a aceitar seu destino tão facilmente? Quando eu apenas o encarei, o férico disse. Por ter a coragem de sugerir onde eu deveria matar você, vou lhe contar um segredo, humana. Printian deve reclamar sua vida, de alguma forma, pela vida que lhe tirou. Então, como representante do reino imortal, posso estripá-la como um suíno ou você pode atravessar a muralha e passar os restos de seus dias em Prithian. Pisquei. O quê? Ele falou devagar, como se eu fosse de fato tão burra quanto o suíno. Pode morrer esta noite ou oferecer sua vida a Prithian e morar lá para sempre, abrindo mão do reino humano. Faça isso, Feire, sussurrou meu pai atrás de mim. Vá. Não olhei para ele quando falei. Morar onde? Cada centímetro de Prithian é letal para nós. Seria melhor eu morrer naquela noite que viver em terror absoluto do outro lado da muralha, até encontrar meu fim de uma forma sem dúvida ainda mais terrível. Tenho terras, disse o férico baixinho, quase relutante. Darei permissão para que more nelas. Por que se incomodar? Talvez essa fosse a pergunta de um tolo, mas... Você assassinou meu amigo, grunhou a besta. Assassinou e escalpelou seu cadáver, vendeu-o no mercado e depois disse que ele mereceu. Mesmo assim, tem a audácia de questionar minha generosidade? Tipicamente humano. Ele pareceu acrescentar em silêncio. Não precisava mencionar a brecha do tratado. Eu me aproximei tanto que conseguia sentir o hálito quente do férico no meu rosto. Féricos, de fato, não podiam mentir, mas eles podiam omitir informações. A besta grunhiu de novo. Tolice minha me esquecer de que humanos têm uma opinião tão baixa a nosso respeito. Vocês, humanos, não entendem mais o que é misericórdia, censurou ele, as presas a centímetros de meu pescoço. Vou deixar bem claro para você, menina. Pode vir, viva, para minha casa em Prithian, oferecer sua vida pelo do lobo dessa forma, ou pode sair agora mesmo e ser destroçada, sua escolha. Os passos hesitantes de meu pai soaram antes de ele segurar meu ombro. Por favor, bom senhor, Feire é minha caçula. Imploro para que a poupe. Ela é tudo. Ela é tudo.
No entanto, o que queria dizer morreu na garganta de meu pai, quando a besta rugiu de novo. Mas ao ouvir aquelas poucas palavras que ele conseguiu dizer, o esforço que tinha feito foi como uma lâmina contra minha barriga. Meu pai tremeu, encolheu o corpo quando falou: Por favor. Silêncio! Disparou a criatura. E o ódio fervilhou, tão forte, em mim, que foi difícil não correr e enfiar a adaga em seu olho. Mas, quando cheguei a levantar o braço, soube que o animal fecharia a boca em meu pescoço. Posso conseguir ouro, disse meu pai, e meu ódio se dissolveu. O único modo de ele conseguir dinheiro era mendigando. Mesmo assim, teria sorte se conseguisse algumas moedas de cobre. Eu tinha visto como os abastardos eram impiedosos em nossa aldeia. Já fazia anos que eu sabia que os monstros em nosso reino mortal eram tão ruins quanto aqueles do outro lado da muralha. A besta riu, com escárnio. Quanto vale a vida de sua filha para você? Acha que equivale a uma quantia? Nesta ainda mantinha Elaine atrás de si. O rosto de Elaine estava tão pálido que se igualava à neve que caía pela porta aberta. Mas, com as sobrancelhas abaixadas, Nesta monitorava cada movimento que a criatura fazia. Ela nem se importou de olhar para meu pai, como se já soubesse qual era a resposta. Quando meu pai não respondeu, ousei dar outro passo na direção da fera, atraindo sua atenção para mim, que precisava tirá-la dali, afastá-la de minha família. Pelo modo como o animal afastou minha faca, qualquer esperança de escapar estava em, de alguma forma, surpreendê-lo. Com a audição aguçada do férico, eu duvidava de que teria qualquer chance em algum momento, pelo menos até ele acreditar que eu era dócil. Se tentasse atacar o animal ou fugir antes disso, ele destruiria minha família por diversão, e então me encontraria de novo. Eu não tinha escolha a não ser partir. Depois, encontraria uma oportunidade de cortar a garganta do animal, ou pelo menos debilitá-lo, o suficiente para fugir. Contanto que os féricos não conseguissem me encontrar de novo, não poderiam me fazer cumprir o tratado, mesmo que isso me tornasse uma amaldiçoada quebradora de juramentos. Mas, se fosse com a besta, estaria quebrando a promessa mais importante que eu já fizera. Isso com certeza vencia um tratado antigo que eu sequer havia assinado. Soltei o cabo da adaga que me restava, e encarei os olhos verdes em um longo silêncio, antes de dizer: Quando partimos? Aquelas feições lupinas permaneceram ferozes, cruéis. Qualquer esperança teimosa de resistência morreu quando o animal foi até a porta. Não até a aljava que eu tinha deixado para trás. Ele pegou a flecha de freixo, farejou e grunhiu. Com 2 movimentos, o animal partiu a flecha ao meio e a jogou na fogueira, atrás de minhas irmãs, antes de se voltar para mim. Eu conseguia sentir o cheiro de minha ruína em seu hálito quando o animal falou: Agora! Agora! Até mesmo Elaine ergueu a cabeça para me encarar, com um horror mudo. Mas não podia olhar para ela. Não podia olhar para Nesta. Não quando ainda estavam agachadas ali, ainda em silêncio. Eu me virei para meu pai. Os olhos dele estavam marejados. Então olhei para os poucos armários que tínhamos. Narcisos debotados, amarelos demais, se curvaram sobre os puxadores. Agora. A besta caminhou de um lado para o outro em frente à porta. Eu não queria contemplar para onde iria ou o que faria comigo. Correr seria tolice, até que fosse o momento certo. O cervo vai durar 2 semanas, falei para meu pai, enquanto reunia minhas roupas para me proteger do frio. Comece com a carne fresca, então passe para a carne já seca. Você sabe como fazer isso. Feiri, sussurrou meu pai, mas segui enquanto fechava o manto. Deixei o dinheiro das peles na cômoda. Avisei. Vai durar um tempo, se forem cuidadosos. Finalmente, olhei para meu pai de novo e me permiti memorizar as feições de seu rosto.
Meus olhos arderam, mas pisquei, para afastar as lágrimas, quando enfiei as mãos nas luvas gastas. Quando a primavera chegar, caçem perto da vegetação ao sul da grande curva do rio, nascente de prata. Os coelhos fazem as tocas ali. Peçam, peçam a Isaac, rei, que mostre como montar armadilhas. Ensinei a ele no ano passado. Meu pai assentiu, cobrindo a boca com uma das mãos. A besta grunhiu como advertência e saiu noite afora. Fiz menção de a seguir, mas parei a fim de observar minhas irmãs, ainda agachadas ao lado da lareira, como se não ousasse se mover até que eu fosse embora. Elaine disse meu nome, sem emitir som, mas continuou encolhida. Manteve a cabeça baixa enquanto me voltei para Nesta, cujo rosto era tão parecido com o de minha mãe, tão frio e determinado. O que quer que faça, disse eu, baixinho. Não se case com Thomas Mandray. O pai dele bate na mulher, e nenhum dos filhos faz nada para impedir. Os olhos de Nessa se arregalaram, mas acrescentei: hematomas são mais difíceis de esconder que a pobreza. Nessa enrijeceu o corpo, mas não disse nada. Nenhuma de minhas irmãs disse algo. À medida que me dirigia à porta aberta, mas a mão de alguém se fechou em meu braço, me puxando, até que eu parasse. Quando me virei para olhar para ele, meu pai abriu e fechou a boca. Do lado de fora, a besta sentiu que eu tinha sido detida. Emitiu um ruído estrondoso na direção do chalé. Feire, disse meu pai. Os dedos tremeram quando segurou minhas mãos enluvadas, mas os olhos dele ficaram mais nítidos e mais fortes do que eu verá em anos. Você sempre foi boa demais para este lugar, Feire. Boa demais para nós. Boa demais para qualquer um. Ele apertou minhas mãos. Se algum dia fugir, se convencê-los de que pagou sua dívida, não volte. Eu não esperava um adeus de partir o coração, mas não imaginava aquilo também. Jamais volte, aconselhou meu pai, soltando minhas mãos para me sacudir pelos ombros. Feire, meu pai disse meu nome, às pressas, a garganta oscilando. Vá para algum lugar novo e construa sua reputação lá. Ao longe, a besta era apenas uma sombra, me chamando para um destino que eu, sem querer, tinha infligido a mim mesma e à minha família. Uma vida por outra. Mas e se a vida oferecida como pagamento também significasse a perda de outras três? Só esse pensamento me deu coragem e me fez voltar à realidade. Eu jamais contei a meu pai sobre a promessa que tinha feito à mamãe, e não havia por que explicar agora. Então, me desvencilhei dele e saí. Deixei que os sons da neve, estalando sob meus pés, levassem as palavras de meu pai, enquanto seguia a fera para o bosque em volta da noite. Capítulo 5. Cada passo em direção ao limite das árvores era ágil demais. Me carregava rápido demais para qualquer que fosse o tormento e a infelicidade que me aguardavam. Não ousei olhar para trás, para o chalé. Entramos no limite da floresta. A escuridão acenava adiante. Mas uma égua branca aguardava pacientemente, sem arreio, ao lado de uma árvore. A pelagem como neve recém-caída ao luar, a égua apenas abaixou a cabeça, em sinal de respeito, entre todos os ensinamentos, quando a besta caminhou devagar até ela. O férico fez um gesto com a enorme pata para que eu montasse. Ainda assim, a égua permaneceu calma, mesmo quando o animal passou perto bastante para estripá-la, com o movimento. Fazia anos desde que eu montara e só o fizera em um pônei, mas aproveitei o calor da égua contra meu corpo semi-congelado. Quando subi na sela, ela começou a andar. Sem luz para me guiar, deixei que a égua seguisse a besta. Os dois eram quase do mesmo tamanho. Não fiquei surpresa quando seguimos para o norte, em direção ao território dos féricos. Embora meu estômago estivesse tão apertado que doía. Viver com ele, eu poderia viver o resto de minha vida mortal nas terras dele. Talvez aquele fosse misericordioso, mas o férico não havia especificado de que forma, exatamente, eu viveria. O tratado proibia féricos de nos escravizar, mas talvez isso excluísse humanos que assassinavam féricos.
Nós provavelmente seguiríamos para qualquer que fosse a fenda na muralha que o férico tinha usado para chegar ali, para me roubar, e depois que passássemos pela muralha invisível, depois que estivéssemos em Pritian, não haveria como minha família me encontrar. Eu seria pouco mais que um cordeiro em um reino de lobos. Lobos. Lobo. Assassinei um férico. Era o que eu tinha feito. Minha garganta secou. Eu havia matado um férico, mas ele parecia e dava a impressão de um lobo. Não conseguia me sentir mal por aquilo. Não com a família que deixava para trás. Certamente para morrer de fome. Não quando significava menos uma criatura cruel, terrível no mundo. A besta tinha queimado minha flecha de freixo. Então, eu dependeria de sorte para conseguir sequer uma farpa da madeira de novo. Se algum dia tivesse a chance de matá-lo, ou detê-la. O conhecimento dessa fraqueza, da suscetibilidade deles ao freixo, era o único motivo pelo qual tínhamos sobrevivido contra o grão Férix, durante o antigo levante, um segredo traído por um dos próprios féricos. Meu sangue gelou, ainda mais conforme inutilmente procurei por algum sinal do tronco estreito e da exploração de galhos que eu sabia ser a marca dos freixos. Jamais virá a floresta tão quieta. O que quer que estivesse lá fora deveria ser manso, comparado à besta ao meu lado, apesar da tranquilidade da égua perto dele. Eu esperava que a fera mantivesse outros féricos distantes de nós, depois que entrássemos no reino. Pritian. A palavra era como um prenúncio de morte que ecoava dentro de mim sem parar. Terras. Ele disserá que tinha terras. Mas que tipo de residência? Minha égua era linda, e a sela era feita de couro exuberante, o que significava que ele tinha algum tipo de contato com a vida civilizada. Eu jamais ouvirá coisas específicas sobre como era a vida dos féricos ou dos grãos féricos. Nunca ouvi muito a respeito de nada, a não ser suas habilidades e seus apetites mortais. Segurei as rédeas com forças para evitar que as mãos tremessem. Havia poucos relatos sobre a própria Pritium. Os mortais que atravessavam a muralha por vontade própria, como tributos dos filhos dos abençoados ou roubados, jamais voltavam. Eu aprenderá sobre a maioria das lendas com os aldeões, embora meu pai, ocasionalmente, oferecesse um ou outro conto mais leve nas noites em que fazia uma tentativa de se lembrar que existíamos. Até onde eu sabia, os grão-féricos ainda governavam as partes ao norte de nosso mundo, de nossa enorme ilha sobre o mar estreito, que nos separava do imenso continente, passando pelos fiordes de profundidade infinita, as terras congeladas e os desertos cobertos de areia até chegar ao enorme oceano do outro lado. Alguns territórios féricos eram impérios, outros eram governados por reis e rainhas, e havia lugares como Pritian, divididos e governados por 7 grão-féricos, seres de poder tão inabalável que, segundo as lendas, podiam nivelar construções, destruir exércitos e massacrar uma pessoa antes que ela conseguisse piscar. Eu não duvidava. Ninguém jamais me contou por que humanos tinham escolhido permanecer em nosso território, quanto tão pouco espaço fora concedido a nós, e ainda por cima, tão próximo de Pritian. Tolos, quaisquer humanos que tivessem permanecido depois da guerra, deviam ser tolos, suicidas, para viver tão perto de Pritian. Mesmo com um tratado secular entre os reinos dos mortais e dos féricos, ainda havia fendas na muralha enfeitiçada que separava nossas terras, buracos grandes o bastante para que aquelas criaturas letais entrassem em nosso território, a fim de se divertir ao nos atormentar. Esse era o lado de Prithia que os filhos dos abençoados jamais ousavam reconhecer. Talvez um lado de Prithia que eu, em breve, testemunharia. Meu estômago se revirou. Viver com ele. Eu me lembrei. Diversas e diversas vezes. Viver. Não morrer. Embora eu imaginasse que também pudesse viver em um calabouço. Se esqueceria de sequer me alimentar. Se esqueceria de que humanos precisam de coisas como comida e água e calor.
Caminhando à frente, os chifres da besta espiralavam em direção ao céu noturno, e fiapos de respiração quente se formavam em seu focinho. Precisávamos montar acampamento em algum momento. A fronteira de Pritium ficava a dias dali. Depois que parássemos, eu ficaria acordada a noite inteira e jamais o perderia de vista. Embora o férico tivesse queimado minha flecha de freixo, eu tinha escondido a faca restante no manto. Talvez aquela noite me garantisse uma oportunidade de usá-la. Mas não era meu destino, que eu contemplava conforme me deixava mergulhar na depressão, no ódio e no desespero. À medida que seguíamos, com apenas o ruído da neve sendo esmagada sob patas e cascos, eu alternava entre uma arrogância desprezível ao pensar em minha família morrendo de fome e perceber o quanto eu era importante, em um desespero ofuscante ao pensar em meu pai pedindo dinheiro nas ruas, a perna destruída cedendo à proporção que ele tropeçava de pessoa em pessoa. E sempre que eu olhava para a besta, podia ver meu pai mancando, pela aldeia, implorando por uma moeda a fim de manter minhas irmãs vivas. Pior que isso, a que ponto? Nessa poderia chegar para manter Elaine viva. Ela não se importaria se meu pai morresse, mas mentiria e roubaria e venderia qualquer coisa por Elaine, e por si mesma também. Observei o modo como o férico se movia, tentando encontrar qualquer fraqueza. Não encontrei nenhuma. Que tipo de férico é você? Perguntei, as palavras quase engolidas pela neve, e pelas árvores e pelo céu carregado de estrelas. A besta não se deu o trabalho de se virar, não se deu o trabalho de dizer nada. Justo. Eu havia matado seu amigo, no fim das contas. Tentei de novo. Você tem nome? Ou qualquer coisa que eu pudesse usar para xingá-lo. A fera soltou uma lufada de ar, que poderia ser uma risada amarga. Isso sequer importa para você, humana? Não respondi. O férico poderia muito bem mudar de ideia a respeito de poupar minha vida, mas talvez eu escapasse antes de ele decidir me estripar. Pegaria a minha família e nos esconderíamos em um navio. Velejaríamos para longe, muito longe. Talvez eu tentasse matá-lo, independentemente da futilidade do ato. Independentemente de isso ser outro ataque, não provocado apenas por ser aquele que reclamou minha vida. Minha vida. Quando aqueles féricos davam tão pouco valor a nossas vidas, a mercenária tinha sobrevivido. Talvez eu também pudesse. Talvez. Abri a boca para perguntar mais uma vez o nome dele, mas um grunhido de irritação saiu de dentro do animal. Eu não tive chance de lutar, de revidar, quando um odor metálico e forte penetrou meu nariz. A exaustão recaiu sobre mim e a escuridão me engoliu inteiro. Acordei com sobressalto, em cima da égua, que estava amarrada por cordas invisíveis. O sol já estava alto. Magia! Fora esse o odor, era o que me mantinha montada, mantinha meus braços e pernas bem presos, evitando que eu pegasse a faca. Reconheci o poder do som dos ossos. A partir de alguma memória coletiva e terror mortais, quanto tempo a magia tinha me mantido inconsciente? Quanto tempo ele tinha me mantido inconsciente, em vez de falar comigo? 2 dias. Levou 2 dias do meu chalé até pegarmos a muralha e atravessarmos a fronteira, mais ao sul de Pritium. Será que fiquei mesmo presa em um sono enfeitiçado por tanto tempo? Trincando os dentes, poderia ter exigido respostas dele. Ter gritado para onde o férico ainda seguia lentamente adiante, ignorando minha presença. Mas, então, pássaros cantando passaram por mim, e uma brisa leve beijou meu rosto. Vi um portão de metal ladeado por uma cerca viva adiante. Minha prisão ou salvação, não pude decidir. O portão se abriu, sem porteiro ou sentinela, e a besta seguiu para atravessá-lo. Querendo eu ou não, minha égua seguiu. Bom, pessoal, muito obrigada por esse momento com vocês. Foi muito bom fazer esse audiobook na companhia de todos. Espero que tenham gostado e sejam todos bem-vindos e espero que tenham gostado do canal, de todo o conteúdo. Se quiserem pedir um audiobook diferente, fique à vontade para deixar nos comentários. Se inscreva no canal, deixe sua curtida, compartilhe e ajude no engajamento do canal para que a gente possa crescer todos juntos.
Muito obrigada e é isso daí. Um beijo para todos.